vidas, com certeza. Amém, amém. Lá em Provérbios 4, irmãos, no versículo 18. Aleluia. Provérbios, capítulo 4, versículo 18. Aleluia. Amém, igreja? Amém. Está lendo para a glória do Senhor. As veredas do justo como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem conhece aquilo em que tropeça. Amém, irmãos? Amém. Os irmãos possam sentar em nome do Senhor Jesus. Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, diante do teu altar, diante do teu trono, eu peço perdão dos meus pecados, se venha me perdoar, modificar os meus lábios e falar conosco mais uma vez no santo nome de Jesus Cristo. Amém, amém, igreja. Glória ao Senhor Jesus Cristo. A Ele toda a honra e toda a glória, amém, igreja. Jesus é grande, viu, igreja? Jesus é poderoso, aleluia. Serafins adoram o Senhor. Eles não conseguem olhar para o Senhor de tanta glória. Tanta glória, 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 aleluia. Eles resplandecem a glória do Senhor. A gente só vai conseguir falar com o Senhor assim como Ele é, quando nós tivermos um corpo transformado. Porque esse corpo aqui não suporta a nossa carne, como nós estamos hoje. Não suportamos a glória do Senhor. Moisés ele queria ver a glória de Deus. Sem noção não dá para ver a glória. Nós temos que ser transformados. Essa é a mensagem de Deus. Você tem que ser transformado. Aleluia. Você tem que alcançar a bênção, a promessa de Deus de um corpo glorificado. Amém? Para que um dia você esteja no céu. Aleluia. Ali adorando o Senhor. Né? Jesus, né? Primogênito de uma geração, né? E a gente sabe como é que o Senhor transfigurado, né? O Senhor ressurreto, como Ele é, né? Foi manifestado em Apocalipse, né, irmão? Aquilo ali é ser do céu, aquilo ali é glória, irmão. Glória limpa, maravilhosa. Fora dos nossos países, né? Fora do nosso conhecimento, né? Que o homem não subiu ao coração do homem, né? A Bíblia diz que Deus tem preparado para nós, amém, igreja? E aqui em Provérbios, né, irmãos, eu costumo dizer que Provérbios é os pensamentos de Deus, né? É o pensamento, é a instrução do Senhor para as nossas vidas, né? Dentro do dia a dia, né? Do dia a dia que nós vivemos, as nossas experiências pessoais, né? A sabedoria do Senhor, né? Quando eu falo de sabedoria, eu falo do Espírito Santo do Senhor, né? Nos dando situações, né? Da qual você fala, nossa, só Deus poderia fazer isso. Vai acontecendo coisas nas nossas vidas que o Senhor vai planejando os nossos caminhos, né, irmãos? Vai guardando os nossos caminhos. Que a palavra de Deus diz que dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito, para que a gente não tropece com nossos pés em pedra. Então, Deus está falando de caminhada. Aleluia. Seguir um caminho, né? O Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim, aleluia. Então existe todo um processo espiritual, né? A palavra de Deus não é só simplesmente a palavra. Tem coisas maravilhosas que Deus tem entregado nas nossas mãos, aleluia. Eu não estou falando de bênção material, eu estou falando de experiências espirituais, né? Isso que engrandece o servo de Deus, isso que engrandece a serva do Senhor, né? A unção de Deus, né? O Espírito Santo do Senhor, o milagre de Deus nas nossas vidas, né? Deus ouvir as nossas orações, aleluia. É Deus fortalecer o nosso coração, aleluia. É Deus estar dentro da nossa mente, né? Nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, né? E a gente seguir um caminho. E aqui Deus está falando de vereda, irmão. Ele diz assim, aleluia: mas a vereda do justo, a vereda não é um caminho largo. Vereda é um caminho estreito, né? O justo tem um caminho estreito. Por quê, irmãos?
Porque a nossa luta não é contra a carne nem o sangue. Você não está sozinho vivendo nessa terra. Você não tem a glória de Deus na tua vida para nada, irmãos. Você tem a glória de Deus na sua vida porque tem inimigo contra nós. Tem seres que querem o nosso mal, aleluia. Querem nos separar de Deus, querem nos levar para o inferno, aleluia. Querem nos destruir, irmãos, aleluia. Por isso existe uma unção sobre as nossas vidas. E a vereda do justo é difícil mesmo, irmãos. Mas como nós vamos vencer? Orando, se convertendo, se aproximando de Deus, aleluia. Buscando a face de Deus glorioso, aleluia. Ainda que venham as lutas, ainda que venha um monte de coisas contra as nossas vidas, nós temos que permanecer, aleluia. Porque Deus é conosco, aleluia. O Senhor é conosco, amém, igreja? Deus é conosco, Deus é vitória. E a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, aleluia. O que está na palavra de Deus é o que vai acontecer, irmão. E aqui, nesse capítulo de Provérbios, aleluia, o Senhor fala assim: mas a vereda do justo é como a luz. Apesar de ser estreito o caminho, aleluia, é como a luz da aurora. Sabe o que é uma luz da aurora, irmãos? Quando você acorda, você vê o sol nascer, você vê aquele brilho assim. Você sabe que vai ser um dia maravilhoso. Vai ser um dia ensolarado, vai ser um dia bonito, aleluia. Que vai se tornando cada vez mais perfeito, até se tornar um dia perfeito, né, irmãos? Deus se compara esse trecho às nossas vidas, irmãos, a nossa vida do crente, aleluia. A nossa luta, o nosso processo vai aumentando a cada dia, aleluia. Você vai aumentando em poder, você vai aumentando em conhecimento, vai vindo as lutas, Deus vai manifestando a tua glória, vai te dando a vitória, você vai crescendo espiritualmente em autoridade, ousadia, a falar, você vai ter argumento a falar que Deus é, aleluia, que Deus faz, aleluia, que Deus batiza com o Espírito Santo de fogo. O mundo não sabe disso. As pessoas pensam que a gente só lê a palavra. Eu tenho experiências com Deus, aleluia. As pessoas não sabem o que é você dobrar o joelho no chão e sentir a unção de Deus. Sabe, Deus está no seu coração, gerar dentro de você a alegria, a paz do Senhor, aleluia. A confiança, a certeza, de que Deus está contigo, aleluia. Te dá vontade, energia, aleluia. Você levanta, sabe, com autoridade e continua marchando, coisa que o mundo não faz, irmãos. Pessoa que não tem Deus, ela não tem esperança, aleluia. Ela não tem saída, ela não sabe o que fazer, irmãos. Mas o crente, ele sabe o que fazer. Ele vai orar, aleluia. Ele vai buscar a face do Deus glorioso. Ele vai esperar no Senhor, amém, igreja? E Deus dá vitória, igreja. Tudo está envolvido na minha santidade. Não tem como Deus negar, irmão, aleluia. Se eu sou um homem fiel, se eu sou uma mulher fiel a Deus, Deus ouve a minha oração, aleluia. Deus me protege, Deus dá vitória, Deus dá milagre, Deus faz a obra, aleluia. Glória, glória, aleluia, aleluia. Paulo disse que nós somos cidadãos dos céus, aleluia. Coisa linda, né, irmãos? Aleluia. Você não faz parte desse plano, viu, Estherzinha? Você é cidadão do céu. Você é cidadão, sabe o que é cidadão? É uma pessoa honrada dentro de honrada dentro de uma cidade, tem direitos, você tem direitos no céu, aleluia. Eu sou cidadão do céu, não faço mais parte desse mundo, irmãos, aleluia, aleluia. O meu mundo é diferente, nosso mundo é diferente, aleluia. Nosso mundo é espiritual, nosso mundo é com Jesus, aleluia. E aqui a palavra fala assim, que vai brilhando, irmão, mais e mais, aleluia. Pastor, eu estou há 10 anos na presença de Deus, tenho sido fiel. Ô irmão, você está brilhando, você está brilhando, a gente não sabe. Moisés, quando ele teve 40 dias e 40 noites lá com o Senhor, ele voltou para o arraial, o povo. Diz que o rosto de Moisés brilhava, irmão. E a Bíblia diz que ele não sabia que ele brilhava.
Aleluia. Né? E as pessoas não conseguiam olhar para Moisés, que a glória de Deus resplandecia no seu rosto. E assim para as nossas vidas. Muitas vezes a gente não sabe, irmão. Aleluia. Eu lembro uma vez que eu estava num processo assim, uma prova, irmão. Né? Esposa acordando de favor, aleluia. Eu estava ali naquela luta, meu irmão acompanhou, uma luta dura mesmo, né? Luta de crente, né, irmão? Que hoje Deus não pode mais provar. Se provar, o varão desiste, não quer mais saber do Senhor, né? E ele estava meio tristinho, assim, meio caído, né? Se sentindo assim, o último do mundo, né? E aí uma pessoa olhou para mim e falou assim: nossa, Fernando, você tem um brilho maravilhoso, aleluia. Eu vejo você passar tanta prova e você, sabe, você passa o seu aspecto, passa uma coisa tão boa para nós, né? E aquilo ali me alegrou, né, irmão? Eu estou aqui achando que eu sou o último dos últimos, e Deus está me exaltando, aleluia. Há processo na tua vida que acontece para você saber que Deus existe, irmão. Oh, glória! Isso aqui é só uma palavra. Oh, glória! Essa palavra é eficaz, aleluia. Nós precisamos de experiências com Deus, que senão você nunca vai ter certeza do Deus que você serve, aleluia. A gente fala dos discípulos, mas eles viram a glória do Senhor. Pedro viu o Senhor Jesus andar sobre o mar, irmão, aleluia. Como é que ele não vai morrer por Jesus, aleluia? Como é que ele vai largar o céu, a salvação? E assim Deus quer fazer com as nossas vidas. Deus quer que você tenha experiências com Ele. Esquece o mundo. A gente vê hoje tanta coisa no YouTube, que Jesus não é Deus, que o Evangelho é isso, que o Evangelho é aquilo. Esquece isso, irmão. Foge desses debates, discussões. Não, cuida da tua vida, da tua santificação diante do Senhor, da tua vida espiritual. Enquanto eles estão discutindo, a gente está tendo experiências com Deus. A gente está tendo sonhos, aleluia. A certeza de que Deus vai operar nas nossas vidas. A gente vai estar brilhando. Uma palavra diz aqui: está brilhando como a luz da aurora, até se tornar um dia perfeito. O que é um dia perfeito? Salvo. Salvo, adentrando ao reino do céu. Lá é a perfeição, viu, igreja? Com o Senhor que foi preparar a morada, lá é a perfeição para as nossas vidas. É lá que vai estar tudo perfeito. Não vai ter mais lágrimas, aleluia. Ah, mas pastor, quanto tempo? Meu irmão, sua vida é muito breve. Aleluia. Existe luz de estrela que chega a nós de bilhões de anos atrás. Bilhões de anos atrás. Que a gente não sabe nem se existe mais, a luz está chegando aqui, irmão. Aleluia. A nossa vida é assim. Se você comparar a nossa vida ao universo existencial, a gente não existe, irmão. Muito breve. O Senhor Jesus tem uma proposta para as nossas vidas. Deixar essa vida breve, viver uma vida eterna, para todo sempre. Muito mais que bilhões e bilhões de anos, para todo sempre. Essa é a proposta de Deus para a tua vida. Viver para todo sempre com o Senhor. Glória. Você já imaginou isso, irmão? Você já imaginou estar lá no céu? Glorificando, adorando a Deus, aleluia, sem esses sentimentos carnais aqui, irmão. Só alegria, vai ser alegria, a paz do Senhor e na glória do Senhor. O Senhor Jesus te chamando pelo teu nome, te abraçando, conversando com você, pessoalmente, glória a Deus, sorrindo para nós, né, irmão? Dando um abraço. Todo mundo quer abraçar o Senhor, né? Aleluia. Não sei como é que Ele vai fazer, mas Ele vai fazer, né? Deus, né? Já tem um plano preparado, né? Para esse dia, irmão. Aleluia. Essa é a proposta do céu para as nossas vidas. Porque é breve, irmãos. É muito breve. A vida
daqui 50 anos, daqui 60 anos, ninguém vai saber que você existiu. Daqui 100 anos, ninguém vai saber que você existiu. A pessoa não sabe mais nada. Único, você pode ver quantas pessoas são importantes na história desse mundo, aleluia, já não existe mais, ninguém comenta mais, ninguém sabe que existiu, aleluia, mas Jesus sabe, todo mundo sabe que Jesus existiu, porque a história nunca apaga o nome do Senhor, aleluia. E essa é a proposta para as nossas vidas, irmão. A gente vem aqui na igreja aprender a ser uma pessoa boa, aos olhos de Deus, primeiramente, a ser exemplo na sociedade, para que as pessoas olhem para nós e vejam como é o meu comportamento, aleluia, como é o comportamento de um crente. E se você está honrando a palavra, Deus vai te abençoar, sabe por quê? Porque Deus quer que as pessoas vejam em você a glória, esse momento, perfeito, abençoado, aleluia. Nós precisamos ter esse caminho, irmão. A paz do Senhor. Fique em paz, viu, igreja? Seja crente na presença de Deus apenas, aleluia, porque Deus está trabalhando nas nossas vidas. E Ele diz aqui, irmão, até ser dia perfeito, o caminho dos ímpios é como a escuridão, aleluia. Não sabe nada, não enxerga nada, não conhece a verdade. Sabe qual é a verdade? Que Jesus salva, que Jesus batiza com o Espírito Santo. Existe um inferno, existe o céu e existe o inferno. Essa é a verdade, irmãos. Aleluia. Existe você ficar para sempre com o Senhor ou longe do Senhor. Existe. Essa é a verdade. De eu me converter e ter o favor de Deus com a minha vida, ao meu favor, aleluia. Ter sabedoria, né? Porque o Senhor, se você ler aqui, o Senhor fala de saber, a importância da sabedoria. Que adianta o homem ganhar o mundo todo, perder a salvação da tua alma? Que adianta ser sábio aos olhos dos homens, irmão? Aleluia. Tem que ser sábio diante de Deus, irmão. Diante do Senhor, aleluia. Que vão morar com Ele, né, irmãos? Aleluia. Eu sempre comento aqui, né? Tem pregador que acha que prega muito, né? E Deus, quando olha assim, vê ele pregando, fala: nossa, como ele prega. Como pensa isso, irmão? Você acha que Deus pensa isso? Quem é mais culto, quem é menos culto? Quem é mais sábio, quem é menos sábio? Quem tem mais cultura, quem tem menos cultura? Você acha que Deus pensa isso? Você acha que Jesus pensa isso? Da tua vida? Aleluia. Deus olha para o teu coração, aleluia, a tua vontade de acertar diante da sua presença. Ser um servo fiel, aleluia. Buscar o que é ser bom, aleluia, para que o nome de Deus seja glorificado. É isso que Deus quer para as nossas vidas. Não quer saber se você é o bambam. Não, você tem que ser amado de Cristo. Aleluia, tem que ter o coração voltado para o Senhor. E Deus te capacita, viu? Um homem cheio do Espírito Santo, ele faz a diferença. Uma mulher cheia da glória de Deus faz a diferença. Onde quer coloca as mãos, a prosperidade. A palavra diz isso, irmão. Tem sabedoria. Deus dá sabedoria. Deus dá estratégia, dá caminho. Aleluia. Deus envia ajuda. Deus faz uma grande obra para aquele servo que é fiel. O dia é perfeito mesmo. Deus é perfeito. Deus termina a obra. E os finalmente de Deus é a perfeição. Amém? Agora o ímpio não sabe nada. Não sabe nada. Perde. A Bíblia diz aqui: ó, o caminho dos ímpios é como na escuridão. Nem conhece aquilo que tropeça. Aleluia. A tropeço, né? O Senhor segura nas nossas mãos para que a gente não tropece em pedras. Mas o ímpio não. O que é o tropeço aqui? São as tristezas da vida. Eu pego tantas pessoas, tantos problemas. Meu Deus do céu. Aleluia.
O mundo tem tantas pessoas carentes, pessoas enfermas, pessoas que os filhos odeiam os pais, que não cuidam, senhorinhas, né? Que entram e as filhas estão maltratando ela. Sabe, tem muita maldade nessa vida. Aleluia. E essa é a realidade do mundo, porque as pessoas têm livre-arbítrio, irmão. Deus não tem culpa disso. Você tem a capacidade de escolher o que é bom e o que é ruim. Amém, igreja? Eu tenho a capacidade de escolha. Deus me dá a capacidade de escolha. Amém, igreja? Amém. Deus dá a vitória, mas o mundo está destruído. E a pessoa que não tem Deus, ela não tem a luz. Aleluia. E a luz, sem luz, não dá para você fazer nada, irmão. Você não sabe, você não enxerga nada, você não produz nada, você não vê nada, você não sente nada. Se você não vê, você não sente nada. Aleluia. Deus tem uma proposta para as nossas vidas. Você enxergar tudo, né? Você sentir tudo e ser salvo. A honra e glória do Senhor. Amém? Aleluia. O problema é assim, né, irmãos? Os pensamentos de Deus é para que a gente seja bem sucedido nas nossas vidas. A gente não vem na igreja por acaso, você recebe a palavra de Deus, aleluia, e você cresce na presença do Senhor, porque Deus vai te usar, meu irmãos. Hoje eu peguei uma moça e eu comecei, ela é católica, né? Vai na igreja evangélica, e ela estava perguntando, ela tinha algumas dúvidas em relação à palavra, em relação à salvação, e eu comecei a explicar para ela. Irmão, mas eu falava com tanta sabedoria, porque eu sentia que não era eu que estava falando, mas era Deus, o próprio Deus falando com ela, me usando. Sabe a palavra fluida? Eu falei, nossa, eu tô. Mas é a palavra de Deus. Deus, Ele usa você, meu irmão. Quando você é fiel. Não se importa com o que não se preocupe com o que você vai ter que falar. Porque naquela mesma hora o Espírito Santo vai ministrar o que você tem que falar. Vai te dar autoridade, ousadia. E vai glorificar o nome dele. Amém? Você recebe essa palavra no teu coração. Aleluia. A tua vida é perfeita. Amém, igreja? Tua vida é perfeita, porque Deus é perfeito. Amém, igreja? Então recebe essa palavra da maneira que ela sabe.